Prêmio Santander abre oportunidades para estudantes. O antropólogo questiona o uso do espaço público pela população. E no estúdio vamos falar um pouco mais sobre o novo modelo familiar e suas relações sociais. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. As inscrições para a 7ª edição do Prêmio Santander Universidades 2011 estão abertas até 13 de setembro. Podem participar estudantes, docentes e pesquisadores doutores da PUC Minas e de outras instituições conveniadas. São 4 modalidades de prêmio: empreendedorismo, ciência e inovação, universidade solidária e guia do estudante destaque do ano. Para saber mais sobre os temas das categorias, você deve acessar o endereço que aparece na tela. O resultado sai no dia 21 de novembro. A 2ª edição do projeto Conexão Ciência e Cultura movimentou toda a universidade. O convidado, Roberto da Mata, atraiu um grande público para a discussão do tema Espaço Público no Brasil. O projeto visa reunir universitários e personalidades sociais para um bate-papo descontraído. Auditório cheio para a apresentação. Hoje não é dia de música, mas foi um chorinho que recebeu os convidados para a discussão de espaço público brasileiro. Agora sim, professores apresentados, a palestra vai começar. Esse é o 2º evento do projeto Conexão Ciência e Cultura, promovido pela SECAC. O tema procura discutir o papel do brasileiro na construção e manutenção do espaço público. Os desafios que o espaço público coloca para nós brasileiros. E esse negócio é muito ruim. A preocupação maior de quem faz isso deve ser com o outro. O ponto da palestra é exatamente tentar dizer que uma das nossas dificuldades hoje no Brasil é construir espaços públicos que sejam igualitários. A discussão foi descontraída, com vários exemplos de vida pessoal do antropólogo. Uma maneira de ensinar sem ficar preso a uma fórmula. O papel do estudante e dos demais brasileiros é refletir no como mudar. Nós somos efetivamente quem construímos esse espaço, digamos, público. Então é através dessa conscientização de que todos nós, e não o outro, sempre o outro, é que constrói esse espaço público e não sempre postergar para depois ou dar ao outro esse lugar da culpa, né? Não existe esse lugar da culpa. Nós é que construímos o lugar do social. No mínimo se sentirão provocados, estimulados a pensar, né, de forma mais complexa, responsável, os grandes temas da sociedade brasileira, né? Se confrontar, estar perto de autores que têm se debruçado com isso, dedicado à vida, a pensar essas questões, grandes questões, acho que no mínimo estimula o aluno, né, a se colocar diante dessas questões e refletir com seriedade. O professor acredita que o problema do Brasil não é social, mas sim cultural. Não respeitamos a propriedade pública hoje porque nos tempos do descobrimento e do império, tudo era de um dono. E hoje, mesmo inconscientemente, nós tentamos tomar posse do que é de todos. O problema principal, em parte, é que são as tradições culturais e históricas do Brasil, né? Que é uma sociedade que teve rei, que teve escravo, todo mundo é dono de tudo, né? Sempre tudo tem um dono, até quando a gente vai estacionar o carro aqui em Belo Horizonte, parece um cara que é dono daquele espaço. Né? E como é que você faz com que esses donos comecem a pensar mais em termos igualitários? A Constituição familiar do século XXI já não é mais tão tradicional. Dessa forma, será então necessário um novo formato de educação? O livro Queridos Pais discute essas e outras questões que dizem respeito às relações instituição e famílias. Para falar mais sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio o autor da obra, Pedro Borges. Pedro, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui. Pedro, explica pra gente qual a temática desse livro. O livro é uma tentativa de trazer para os pais a experiência que eu tive como professor, como pai e atualmente como avô. Determinadas coisas que eu tenho a impressão que se eu tivesse tido conhecimento delas há mais tempo,
eu poderia ter sido um melhor professor, um melhor pai. E você fala de algumas transformações que aconteceram na sociedade. Quais seriam essas? As transformações que mais impactaram a questão educacional no país estão relacionadas ao mundo do trabalho, à família, às novas tecnologias e à própria escola. Hoje, se nós olhamos para as famílias de algum tempo atrás e olhamos para as famílias de hoje, nós percebemos que as diferenças são muito profundas. Para você ter uma ideia, 30% aproximadamente das famílias brasileiras têm a mulher como pessoa de referência. A inserção da mulher no mercado de trabalho trouxe transformações muito grandes para o interior da família. Esta família, logicamente, é diferente da família em que eu, por exemplo, fui criado. Ela apresenta relações que são novas e que, portanto, as instituições, de modo geral, devem estar atentas para esse novo modelo ou para essas novas configurações familiares. E quais seriam os novos desafios dessas instituições quanto ao ensino? A escola, principalmente, que é a instituição, não é, a quem a sociedade delega ou pede a contribuição para a educação das novas gerações, ela precisa estar ciente de que a família com a qual ela vai se relacionar já não é a mesma de tempos atrás. O professor hoje que fica esperando que a mãe, que o pai acompanhem o desenvolvimento da criança, que ajudem nas tarefas de casa, provavelmente ele vai ficar frustrado, porque a correria do mundo moderno, as ocupações de tanto o pai quanto a mãe têm fora da casa, já não permitem mais uma convivência, um tempo de convivência como aconteceu no passado. E você fala de uma parceria entre a escola, a instituição de ensino e dos pais. Como que aconteceria isso? As famílias hoje têm uma expectativa muito maior em relação ao trabalho da escola, né? De acordo com uma pesquisa mais ou menos recente, 70% das famílias brasileiras esperam que a escola eduque os seus filhos. Aí é preciso que a gente também alerte as famílias, porque a tarefa de educar as crianças é principalmente da família. Essa tarefa da educação dos filhos, ela pode ser compartilhada, mas ela não pode ser delegada para a escola. A escola, logicamente, tem uma contribuição muito grande. Nós percebemos que algumas escolas estão criando modelos, estão criando alternativas de convivência para os pais e filhos, que não haveria necessidade da criação dessas oportunidades em tempos anteriores. Em São Paulo há um número grande de escolas, e até no interior mesmo, de escolas que criaram um almoço em comum. Quer dizer, os pais vão para a escola para almoçarem com os filhos, que ficam na escola o tempo integral. E eu me lembro, na reportagem que eu li, que a mãe dizia que esse é um momento muito especial, porque ela tem o contato com o filho e ela conhece também as pessoas, os colegas, os funcionários das escolas, os professores com quem o seu filho está convivendo. Então, há necessidade, a escola está preparada para isso. Talvez muitas das atividades que eram colocadas para serem feitas dentro da família, no seio da família, talvez não sejam possíveis mais. Apesar de hoje também nós temos uma nova situação, que a maioria das crianças estão sendo criadas mais pelos avós do que pelos pais. Então, muitas vezes falta a presença da mãe,
mas há a presença da avó, há a presença do avô. Então, são configurações familiares, muita gente fala da desestruturação da família. Eu acho que aí há um certo preconceito, um certo saudosismo, porque o que nós temos não é uma desestruturação da família. O que nós temos é novas estruturações. Quer dizer, a família está estruturada de uma maneira diferente do que foi há tempos. Para o dado do censo de 2010, nós temos, né, de acordo com o censo, 60 mil casais homossexuais no país. E estima-se que o número seja muito maior. Então, são entidades familiares de toda a natureza. É a família com 2 pais ou 2 mães, ou só com a mãe, ou só com o pai. E isto as instituições têm que considerar. Implica uma postura diferente tanto dos pais quanto das instituições de ensino, né? Tranquilamente. Quer dizer, há necessidade de repensar, e a família é de suma importância. E aquilo que acontece com ela tem que ser considerado na arquitetura de um novo processo educacional, não é, se nós quisermos que este processo educacional dê resultados significativos. Pedro, e onde encontrar a sua obra? O livro está sendo vendido na FENAC, na livraria, no BH Shop, na Mineiriana, na Leitura, e pode ser pedido também diretamente à editora Vereda Editora, né, que tem o site e ele pode ser encontrado. Pedro, muito obrigada por vir ao Espaço PUC. Eu que agradeço, Bruno. É sempre bom falar sobre educação. Muito obrigada. O Espaço PUC de hoje termina agora. Você pode mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Participe do programa. Nós estaremos de volta amanhã ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite. Eu agradeço muito pela sua companhia e até amanhã.